Eu não gosto muito de catalogar trinitariano, nicismo, porque eu não sou nicista, sou Bíblia. Porque você cataloga, a turma já começa a te enxergar de formas diferentes. Antes que tem gente que não nos conhece, então fala qualquer bobagem, sem conhecimento. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o Senhor não sabe interpretar o texto. Nós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo... Você está preparado para sair da zona de conforto? Hoje vamos além dos debates rasos. Vamos abrir as escrituras e confrontar ideias que dividem igrejas, amigos e até famílias. De um lado, a visão da Trindade defendida pelo pastor Juliano Fraga. Do outro lado, o unicismo apresentado pelo pastor Carlos Moisés. Será que estamos falando do mesmo Deus com visões diferentes? Ou será que uma dessas doutrinas está desviando do coração do Evangelho? Prepare-se para um diálogo sem maquiagem, sem clichês e sem medo da verdade. Aqui, a Bíblia fala mais alto. E você é nosso convidado especial. Se esse tipo de conteúdo mexe com você, já se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que busca ir além do óbvio. Porque a verdade não tem dono, mas tem compromisso com a palavra. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Nós encontramos a doutrina da Trindade já nas páginas do Antigo Testamento, ainda que a revelação seja progressiva. Nós encontramos a doutrina da Trindade nos Evangelhos, nas epístolas paulinas e gerais, nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos nos pais da igreja antinicenos, pós-nicenos, encontramos no período medieval, encontramos também na Reforma Protestante, encontramos hoje a doutrina da Trindade que vai ser defendida aqui, é a doutrina ortodoxa já defendida em toda a história da igreja e que sempre refutou o unicismo como heresia. Contudo, houve uma fala antiga do pastor Carlos Moisés, me parece que foi um show em 2001, em São José do Rio Preto. O pastor cita que a doutrina da Trindade é uma doutrina papal de origem no Concílio de Nicéia. Eu não sei ainda se o pastor ainda acredita dessa forma. Depois o pastor... Exatamente. O Concílio de Nicéia, no ano 325, o que vai ser refutado ali é uma doutrina de Ário, chamada de unitarismo, no ano 325. Essa doutrina de Ário, ela dizia a Ário que Jesus, ele não é Deus, e sim uma criatura. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa doutrina vai ser discutida e enfatizada no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Ora, se a doutrina da Trindade é uma doutrina de origem papal, ou ela ocorre com sua origem no Concílio de Nicéia, no ano 325, parece que existe um analfabetismo histórico, ou uma desonestidade intelectual, ou uma falsa interpretação, um equívoco interpretativo de concílio. E por quê? Porque a doutrina da Trindade ela foi defendida muito antes do Concílio de Nicéia, que ocorre no século IV. Por isso eu trouxe aqui algumas provas documentais, como por exemplo, Justino, ele diz assim, Justino Mártir, muito antes do ano 325. Isso ocorre no ano 155, na página 61, a sua primeira apologia. Diz Justino: em nome de Deus o Pai, o Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Então Justino já vê três pessoas. A falácia de que a doutrina da Trindade ela tem origem no ano 325, ela cai por terra. Policarpo, no martírio de Policarpo, ano 155, Policarpo vive no final do século I, início do século II, antes do Concílio de Nicéia. Diz Policarpo, orando ao Pai: glorifico-te por meio do eterno celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio de quem a ti, com ele e com o Espírito Santo, seja a glória, agora e pelas eras vindouras. Entre os mais antigos pais da igreja, antes do ano 325, Inácio descreveu a igreja e seus membros como pedras de um templo. E ele diz: preparadas de antemão para edificação por Deus Pai, alçadas às alturas pelo guindaste Jesus Cristo, que é a cruz, valendo-se do Espírito Santo como corda. E aqui é uma carta aos Efésios. Bom, Justino, Policarpo, Inácio, eles descrevem a doutrina da Trindade antes do ano 325. E tem mais, pastor Carlos. A origem do termo Trindade, Teófilo de Antioquia,
ele usa o termo grego trias, falando da Trindade. E Tertuliano, que vive antes de 325, ele usa o termo em latim trinitas, que é trindade. Agora nós temos algumas opções para o senhor na mesa. O senhor vai continuar afirmando que a doutrina da Trindade ela começa no ano 325? Isso é uma desonestidade intelectual. Se o senhor tem um equívoco interpretativo de concílio e agora com provas documentais e estacas históricas, confirmando, atestando e ratificando que a doutrina da Trindade antecede o ano 325, cabe ao senhor se retratar e não crer na doutrina da Trindade, não estou pedindo isso, mas pelo menos se retratar e dizer, realmente houve um equívoco. Essa doutrina não é de cunho papal e muito menos tem origem no ano 325. Quero deixar uma pergunta aqui para o senhor, depois do senhor responder essa questão sobre o ano 325. A doutrina da Trindade para o senhor já disse que não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é pagã ou é satânica? Pagã. Se ela é pagã, os crentes trinitários que acreditam na doutrina da Trindade são seus irmãos? São. Vão para o céu? Vão. Essa doutrina, ela é uma doutrina de perdição? Não. E por que o senhor sempre está tentando refutar a doutrina da Trindade se ela não é uma doutrina de perdição? Aí é de conhecimento. Aí é que está. Por que não é de perdição para o trinitariano? A Bíblia nunca fala quem honra o pai honra o filho. Nunca. A Bíblia fala quem honra o filho honra o pai, certo? Quem tem o filho tem o pai automático. Porque essa preocupação é quem tem o filho. Tudo está no filho. Tudo. Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, a ressurreição, tudo está no Filho. Quem tem o Filho, a Bíblia não fala quem tem o Pai, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Filho, parte humana. Por que os judeus não têm Deus? Porque eles não aceitam a parte humana, não aceitam o Filho. Tem que aceitar o Filho para ter o Pai. Quem tem o Filho, a parte humana, vai ter Deus. Quem não tem, então, ele não pode, um irmão meu na fé, ir para o inferno, né? Nos ensinaram assim, sabe disso? Nos ensinaram. Quem trouxe essa mensagem para nós, nos ensinaram. Mas nós nunca cremos. Os que nos ensinaram, nos traíram. Tiraram 2 igrejas nossas, foram os americanos. Mas nós não abrimos mão daquilo que é bíblico, que eles nos ensinaram através da palavra de Deus. Então, não me apego nisso. 90% que vai no nosso show não são unicistas. Vocês falam. Eu não gosto desse termo, mas nem me relaciono muito com eles, porque tem uns que são cabecinha. Nós não, nós somos abertos. Como que eu vou falar que o mundo vai para o inferno se é resgatado no sangue, gente? Então, se aqueles, você tem o filho... Então, aqueles que acreditam na doutrina da Trindade, então são seus irmãos e vão para o céu. Tranquilo. Então, não há porquê... Pastor Carlos tentar refutar a doutrina da Trindade. Até porque nesse show do ano de 2001, vocês distribuíram CDs lá para refutar a doutrina da Trindade. Talvez... Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok. Pastor... Só queria fazer uma... Fique à vontade. Posso? Pode. Eu tenho ainda alguns textos que o senhor citou, depois eu gostaria de comentar. Jesus é Deus, senhores. Essa pergunta eu posso responder agora? Não, se ele é Deus... Eu posso responder agora? Pode. Mas posso responder com o tempo e argumentos bíblicos? Ele é Deus, mas eu tenho textos que comprovam. Posso assim fazer? Pode. Não, eu só queria saber... Ele é Deus. Ele é Deus, ok. Jesus é Deus. Biblicamente Deus. Completamente Deus. Está escrito em... Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus em sua encarnação. Então, lá em 1 João 5,20 está escrito, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não negamos isso. Certo? Jesus é Deus. Verdadeiro. Claramente. Agora chega aqui em 1 Coríntios 8, 6, diz assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Nós também não negamos que é um único Deus. Não. Olha o que eu falei. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Ele fica só na humanidade. Jesus tinha 2 naturezas. Ele é completamente homem. Deixa eu explicar só um pouquinho para... O homem Jesus, Deus é Espírito.
Vamos esquecer a vinda de Jesus. Deus é espírito. É impenetrável, é intocável, ele habita na luz inacessível, não dá para mim cumprimentar ele, não dá para ver, né? Deus é espírito. E o verbo se fez carne. A Bíblia diz que o verbo era Deus, foi Deus que se fez carne. Se fazendo carne, não ficou vazio o céu, gente. Não ficou vazio, não era assim uma trindade no Velho Testamento e vem o Filho, e fica dois lá. Jesus foi explícito com isso que eu gosto. Tudo que eu for apresentar para você está explícito, não implícito. Você só citou homens da história e não citou homens da Bíblia. É hora que o senhor Não é? passar a fala, eu vou citar os textos. Então, Deus é espírito. Quando ele se manifesta, a Bíblia não diz que foi me mostra na Bíblia que o Filho se fez carne. Foi o verbo que se fez carne. Deus. E ele se fazendo carne, não ficou vazio o céu, porque ele é Deus. Ele falou para Nicodemos, Nicodemo, eu falei de coisas terrestres, você não entendeu. E logo ele falou uma celestial. Ninguém, quando Jesus fala, ele fala para valer. Eu confio nele. Ninguém é ninguém, certo? Subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Como que Jesus estava no céu se ele estava conversando com Nicodemos? É porque ele é Deus. Então, por que ele precisava orar para uma outra divindade da Trindade e não para a sua divindade? Já que os três são um, eu preciso orar para esse, porque ele orava para essa divindade e não para a divindade dele, que também teria força. Só estou falando para quem crê na Trindade, sim. Então vamos lá. Textos que o senhor citou. O primeiro foi Deuteronômio 32, versos 39. Eis agora, não há um outro Deus além de mim. Eu firo, eu curo, eu mato e faço viver. Nós não negamos que existe um único Deus verdadeiro. Nós não negamos que não há um outro Deus. Na verdade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três deuses? Há um único Deus verdadeiro. Não. Agora, eu preciso concluir. O senhor falou, mas eu preciso concluir. Não, eu sei. Você falou que a gente é quase um tapado por desconhecer a história, esse negócio. Agora, falar que três é um, matematicamente já está fora de lógica. Não é? Então vamos lá. Sim, vamos ver se está fora de lógica. Poderia me responder só uma pergunta? Me explica a Trindade assim. Como é que ela funciona? Se os três conversam entre si, se eles têm essa autonomia, têm hierarquia ou não, os três são iguais, não são iguais, como é que eles vivem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que subsiste em três pessoas. Nós temos esse relacionamento entre as três pessoas. Na criação, por exemplo, nós temos o Pai, Deus, ele tem o plano de criar, o verbo é o haja, a palavra, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas. Nós temos também, não só na criação, mas também na redenção. Quando lemos, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como trindade econômica vinda por Tertuliano, nós entendemos que na redenção em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, o Pai escolhe. Do 7 ao 12, o Filho salva. O 13 e o 14, o Espírito Santo santifica. Nós temos um único Deus que subsiste em três pessoas, coiguais, coeternos e tem mais, atributos incomunicáveis e naturais. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Gênesis 1, versos 1, no princípio criou Deus, o Pai é criador. Nós temos Colossenses 1,16, o Filho criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Está falando ali de Jesus. João capítulo 1, versos 3, sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Jesus. O Espírito Santo no Salmo 104, versos 30, ele é criador. Logo, estamos falando que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses. É um único Deus que subsiste em três pessoas. Exatamente. Vou lhe dar um exemplo disso. Quando Jesus Cristo está orando ao Pai em João 17, o que ele disse? Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós temos duas pessoas. A glória que eu tinha contigo, exatamente.
A glória que eu tinha contigo. Estamos falando de duas pessoas. E Jesus, ele vai dar essa glória àqueles que o Pai o deu. Esta glória eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O corpo de Cristo, nós falamos de um único corpo, mas Paulo diz que somos muitos membros, mas um só corpo. É exatamente isso que ocorre. As pessoas na Trindade se relacionam, há um relacionamento, Não, e isso é, são idólatras, gente. não, isso é comprovado biblicamente. Possível. Isso é comprovado biblicamente. O filho conversa com o pai. O texto que o senhor citou de João 14, vamos lá. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. O filho está dizendo que na casa do pai há muitas moradas. São duas pessoas. Quando o Tomé quer saber sobre o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim. São duas pessoas. Só um minutinho. E ele ainda diz assim, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Sem problema. Ninguém vem ao pai. A quem? Ao pai, a não ser por mim. São duas pessoas. E tem mais. E vou rogar ao pai e ele enviará um outro consolador. Quem é? O Espírito da Verdade. O senhor não consegue enxergar três pessoas aí? Não. Pessoa é criatura, é ser humano, é individualidade, é autoconsciência, é capacidade para agir. Não é? Então você tem que falar, tem três deuses dentro de uma bola. Eu não sei como é que você... Acho que você é muito sincero. Vamos, sim, independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que abaixar a guarda também para você refutar aquilo que vocês aprenderam errado. Meu Deus do céu. Ninguém não tem. Você sabe quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque? Eu sou um sacerdote segundo a ordem de Só? Melquisedeque. Só? O que mais o senhor quer saber? Não, não é só isso. Não é só isso. Os idólatras vão para o céu, pastor? Idólatras não. O senhor disse que nós que cremos na Trindade somos Não, idólatras. sujeito, não. Mas um tempo atrás o Você- senhor disse que vai para o céu. Como que o senhor entende isso? Vocês vão para o céu. Vocês têm um filho. Sendo idólatras? Vocês têm um filho. O senhor acabou de dizer que quem crê na doutrina da Trindade é Não, idólatra. Você não tem um conhecimento Mas o senhor citou aqui, está que gravado. deveria, não é, ter de Jesus Cristo. Vamos ver quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque, que é a ordem sacerdotal maior que existe e há uma promessa no Velho Testamento. Sem pai, sem mãe, senão nós seríamos por na Trindade também Maria. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Jesus, como Deus, não tem pai, gente. Me diga, gente, no Velho Testamento, Jesus já era o Filho? No Antigo Testamento, não Na Trindade. há essa Não, expressão de filho. Isso se dá na encarnação. Na encarnação, há um relacionamento de pai com filho. Ele sempre existiu porque ele é Deus. Exemplo, ele é pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é criador. Ele é Deus. Devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é Deus. Em sua divindade, ele não tem pai. Mas no seu relacionamento, em sua natureza humana, com o pai, há esse relacionamento entre filho e pai. Por exemplo, quando nós lemos Lucas, capítulo 3, versículo 22 e 23, Mateus, capítulo 3, versículo 16, necessariamente o 17, e Marcos 1, a partir do versos 9, nós temos no batismo de Jesus uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, que é Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, nós temos o Pai novamente dizendo, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ouça-o. Nós temos em João, capítulo de número 12, versículo de número 29, o filho dizendo, glorifica o teu nome. E o pai responde para o filho, eu glorifico e já te glorifiquei. Essas três vozes que vêm do céu, Jesus está na terra e deixou um gravador lá em cima, ou ele estava na terra e a voz é do pai de uma outra pessoa no céu? O que o senhor faz com essas três vozes? Não. Isaías chamou Jesus de menino, de filho
de pai da eternidade. Como pode? Ele é menino, filho, pai da eternidade. Jesus é tudo. Exatamente. O menino nasceu em sua encarnação, em sua natureza humana, e ele é pai da eternidade em sua divindade. Ok, então ele é Deus, Totalmente. na encarnação ele é filho. O senhor não consegue enxergar essas três pessoas? Não. Três pessoas, não consigo ver esse Deus. Somos resgatados no sangue. Você pode passar isso por cima de mim? Sou resgatado com o sangue do Cordeiro. Aquele que está escrito que vocês refutam às vezes, mas vocês não sabem português às vezes. Atos 20, 28, que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Vamos pro texto? Ué, Vamos pro texto? Leia o texto, por gentileza, professor. Se o senhor quiser, eu leio aqui. Atos 20, 28. Aí nós vamos ver se nós não sabemos ler ou o senhor não sabe interpretar o texto. por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo Constitui bispos para apacentar a igreja. para apacentar. A igreja De quem? De Deus. Ok. Que ele, ok. Espírito Santo. Aí é o senhor que está cometendo um Não, equívoco. então aí, Vamos lá. português, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, quem constituiu os ministros da igreja aqui? O Espírito Santo, para apacentar a igreja de Deus, que ele quem Deus resgatou com o seu sangue. Sabe como eu provo isso aí? Filipenses 2, a partir do versos de número 5. Não teve por... O Filho é Deus e ele nos resgatou com o seu sangue. Deuses, né? É o único Deus que subsiste três pessoas. O senhor está forçando uma questão que nós não trabalhamos. Ninguém que defende a doutrina entende três deuses. Acreditamos em um único Deus. Mas vou continuar aqui. Não vamos... Vocês louvam inconscientemente três deuses, mas vocês falam que é um. Vocês não querem reconhecer. Não, nós adoramos um único Deus. O maior versículo de Israel. Vamos continuar no texto? Israel, o Senhor nosso Deus é um. Nós não negamos. Nós não negamos que é um único Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas. Não. Vamos lá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo. Já tem uma pessoa. E vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de quem? De Deus. Ok, temos duas pessoas. Que ele quem Deus resgatou. E sabe como eu sei que aqui Deus é Cristo que nos resgatou? Porque em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, ele não teve por... Jesus é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é Deus e ele nos resgatou na cruz. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. E ninguém vem ao Pai. São duas pessoas. Está nele o Pai. São duas pessoas. Toda a plenitude. O que é plenitude? Cita o texto. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Sim, ele é Deus. Jesus é Deus. Mas total. Sim, ele é Deus. Ele não é meio Deus, ele é Deus. O Pai está nele. O Filho está nele. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, e o Espírito Santo no Pai, o Espírito Santo no Filho. É uma única essência. É por isso que Jesus disse que ele vai ao Pai e ele deixaria quem? O Consolador. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Se o Espírito Santo está em nós, é a unidade. O Pai está e o Filho está, a sua essência está, porque o Espírito Santo é Deus. Logo, nós podemos trabalhar em um texto que eu já citei para o senhor em João 17. O Filho está orando ao Pai. Ele está falando com alguém. A não ser se ele tem algum problema psíquico, ele está falando com ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ok, ele está orando ao Pai dizendo que vai enviar o Espírito Santo. Nós temos três pessoas. O senhor que tem dificuldade de enxergar essas três pessoas. Você está apresentando duas. Você está apresentando uma humanidade. Pastor Carlos, orando para a divindade. Certo? Eu vou fazer uma pergunta para você bem objetiva e textual. E depois vou fazer outra também para o pastor Juliano. Aliás, como moderador, né, mediador, eu tenho que ser imparcial. Então, assim como eu vou perguntar... Não, geralmente quando eu faço, não tem parcialidade. Não, eu tenho uma pergunta... Eu tenho uma perguntinha difícil para trinitarianos também, para fazer para ele. Então valeu. Tá? Agora eu quero ver. Ó, vamos lá. Na sua discussão toda, né, você está questionando a questão de três personalidades na divindade. Então, não existem essas três pessoas. Agora, como que você entende, então, esse texto aqui? Atos, capítulo 7, né? Você conhece, né? 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e exclamou: Eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo, ele vê a glória de Deus, Pai, e o Filho em pé à direita. Certo. Esse texto não está demonstrando 3 pessoas? Agora eu vou perguntar: Deus é espírito? Sim, Qual é a direita dele? a direita é a direita. Não. Qual é a direita? Deus não tem direita, esquerda, costa, Não, mas o, norte, aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, Não. para nós entendermos Deus no tem que entender conceito que ele humano. viu Jesus no poder Não, mas de aqui- Deus. A questão, a resposta tem que ser objetiva. Estevão, cheio do Espírito, os céus abertos, a glória de Deus e o Filho à direita. Deus e o Filho. Para quem ele entregou o Espírito? Estevão, Quando ele estava morrendo. morrendo, era Para Deus. quem? Não, para Jesus. Sim, para Jesus não é Deus. Certo? É isso que eu quero falar. Não, mas aqui tem a Só glória de Deus e o Filho. Jesus, não falou o Filho. Jesus à direita de Deus. É no poder, ele viu Jesus como Deus. Ó, ele cheio do Espírito Santo, a glória de Deus e o Filho à direita. Não, mas qual é a direita de Deus se ele é Espírito? Não, independente da direita ou da esquerda. Bom, na verdade, pastor, o senhor consegue ver claramente nos textos que existem 2 pessoas. Isso, nós não estamos forçando o Duas ou texto. três. Aqui, Estevão, ele viu 2 pessoas. Sempre, o Espírito Santo não está presente. Ele está, eu vou te dar um exemplo que ele está. Primeira epístola de Pedro diz assim, capítulo 1, versos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o senhor quer realmente o Espírito Santo, Então. ele vai aparecer aqui, ó. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. No versos 2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor não consegue ver 3 pessoas aqui? Nunca. Então, Pedro, o que Pedro está dizendo aqui a nós? O que Pedro fez? Ele disse que Deus elege segundo a presciência, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O senhor vai negar isso aqui? O senhor vai se opor? Na Bíblia. Aqui o senhor não vê 3 pessoas? Não, pessoas não.